Sessão da terceira turma desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Doutora Camila, tem alguma comunicação? Sim, a mais importante de hoje. Vossa Excelência completa 38 anos de magistratura hoje. Muito obrigado. Olha, que Deus continue abençoando, iluminando os caminhos dessa pessoa maravilhosa, esse mestre, né? Me lembro bem. E um colega exemplar e que possamos ter muitos anos ainda a sua companhia. Muito obrigado. Parabéns, doutor. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Pela brilhante carreira que o senhor tem desenvolvido, trazendo todo o seu conhecimento e dividindo conosco. Pelo menos ela é extensa, né? Extensa. Começada na primeira região. E tão jovem ainda, né? Foi aos 26 anos de idade. Beleza. E continua jovem. Muito obrigado. Senhor presidente, em nome da OAB, da AMAT, eu gostaria também de endossar. Registramos e agradecemos. Muito obrigado. E dizer que isso é de estirpe, né? Doutor Mauro foi nosso conhecido, era uma grande figura. Meu pranteado pai era um grande incentivador. Muito obrigado. Doutor Milton, em nome pessoal e em nome do Ministério Público, também cumprimentar a Vossa Excelência. Muito obrigado, doutora Jônia. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora que retiraram o projeto da extinção da Justiça do Trabalho, aqui nós vamos ficar mesmo, né? Mais 38 anos aí, isso mesmo. Além disso, no próximo dia, como nós não teremos sessão no próximo dia 23, então já deixar registrado que no próximo dia 24, o colega desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires também completa mais um ano de vida, então que seja oficiado com os nossos votos de muita saúde, paz, felicidades. Assim nossa faremos. adesão, senhor presidente. Isso, assim faremos. Sim, Senhor doutora presidente, pela ordem, eu recebi agora, nesse momento, uma petição assinada pelo doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim a respeito de um processo que, inclusive, está na pauta de sustentação oral, o 0012-042-47-2017, no qual o advogado relata a existência de um CD que não veio juntamente com o processo e que seria, assim, determinante para avaliação da prova. Então, eu vou retirar o processo de pauta, porque eu preciso requisitar que a vara me encaminhe esse CD, que realmente não veio. Então, eu estou retirando de pauta para uma análise mais profunda da prova. Então, o senhor já está ciente, fica retirado de pauta. Eu submeto aos colegas a apreciação da ata da sessão anterior. Sem objeção, está aprovado. Faremos agora o pregão dos processos que têm sustentação oral à distância, os processos eletrônicos. Processo eletrônico da sala de sessão, relatora, desembargadora Emília, número 16, RO 10.677, 19/2018. Está presente no foro de Uberlândia a doutora Karine Fraga, pela reclamada recorrente, 16 RO 10.677. Minutinho, presidente. Apenas confirmando, doutora Cristina, é o 10.677? 10.677. Como vota a doutora Emília? Eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para fixar que os honorários sucumbenciais devidos pelo reclamante aos procuradores da reclamada correspondem a 5% sobre o valor atualizado do pedido julgado totalmente improcedente, indenização por danos materiais, e nego o provimento ao recurso do reclamante, mantido o valor da condenação ainda compatível. É como voto. Conceda a palavra à eminente advogada, doutora Karine de Souza Fraga. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os desembargadores aí presentes, na pessoa do presidente. Eu trago aqui a questão do que ocorreu sobre o acidente do reclamante, onde as provas estavam claras que teve uma culpa praticamente exclusiva do próprio reclamante. Sendo que na perícia foi concluído, até mesmo dito isso pela testemunha da empresa, concluiu que se o parafuso estivesse sendo forçado, teria que ser feito uma outra avaliação pelo reclamante. O acidente do reclamante aconteceu com uma máquina
né? E ele tinha 7 anos de experiência junto com a empresa. Ele sabia de tudo o que acontecia lá dentro do departamento dele. E por um ato inseguro que ocorreu pela parte do reclamante, houve um acidente. Gostaria que essa turma avaliasse para minorar o valor da condenação que foi dado na indenização que teve de danos morais, principalmente em razão do que foi declarado na perícia, que foi feita. Esse é meu requerimento. Doutora Emília? Senhor presidente, com relação ao acidente propriamente dito, inclusive eu concluo que não há como atribuir culpa empresária pelo acidente que vitimou o reclamante. Mas, na verdade, aqui, o que causou justamente a indenização, inclusive quando a perícia conclui pela concausalidade do trabalho em razão da natureza das atividades desenvolvidas pelo autor, é que realmente geraram a indenização. Eu entendi que a doença do reclamante se desenvolveu ao longo dos anos, inclusive na execução de outras atividades laborais. Então, eu não tenho nada a prover com relação a essa matéria. Eu mantenho meu voto. Como vota a doutora Camila? Integralmente de acordo com a eminente relatora. De acordo. Então, assim, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigada. Mais algum reclamo? Não, a distância não. Agora, a secretária chamará as preferências regimentais. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Processo número 32, RO 10.837, 61/2018. Está presente doutora Marina da Cruz, pela reclamada recorrente. 32, RO 10.837. Advogado de fora da região metropolitana. Como vota a doutora Camila? Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. Preliminarmente, rejeito a arguição de julgamento extra petita. No mérito propriamente dito, nego provimento ao apelo patronal e dou provimento parcial ao apelo obreiro para condenar a reclamada ao pagamento de 40 minutos extras residuais por dia de efetivo trabalho, com reflexos em repouso semanais remunerados, aviso prévio, férias, mais 1/3, 13º salário e FGTS, com a multa de 40%, observado o período imprescrito, os dias efetivamente trabalhados, conforme cartões de ponto, e não os havendo, a consideração de que toda jornada contratual foi efetivamente cumprida, a evolução salarial da obreira, o divisor 180, o adicional de horas extras convencionado ou não havendo, o de 50%, e a aplicação da súmula 264 do TST. B. Quanto aos honorários advocatícios, determinar a aplicação do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. Majora o valor das custas processuais para R$ 805, tendo em vista o valor hora arbitrada da condenação de R$ 40.265. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Marina Precinuto da Cruz. Boa tarde, nobres julgadores. O único ponto que eu vou defender na sustentação vai ser em relação à caracterização do turno ininterrupto de revezamento. Analisando os cartões de pontos juntados, e inclusive o relatório sobre o resumo dos cartões das jornadas de trabalho, se verifica que as alterações de jornada, na verdade, ocorreram analisando o período imprescrito. A primeira alteração em 12 meses, a segunda em 10 meses, a terceira em 6 meses e as demais em 13 meses. Tendo em vista essa alternância muito longa, nós entendemos que não há o que se falar em caracterização do turno ininterrupto de revezamento. Além disso, inclusive a jurisprudência do Tribunal Regional daqui da Terceira Região entende que a alternância acima de 4 meses não caracterizaria o turno ininterrupto de revezamento. Seria a recorrente pretende apenas a reforma nesse sentido. Doutora Camila? Ao contrário do alegado pela nobre
causídica, a própria reclamada em sede de recurso, no ID A3BB2D6, página 5, afirma que, no período de abril de 2012, o reclamante estava trabalhando de meia-noite às 6 horas da manhã. Em julho de 2012, a jornada foi alterada para das 22h34 às 6h14. Em setembro de 2012, foi novamente alterada das 15 às 0 horas. Em outubro de 2012, foi novamente alterada da meia-noite às 6 horas. Portanto, entendo caracterizado o turno de revezamento. Como vota o doutor Danilo? Eu me perdi aqui, senhor presidente, devo ter aberto uma... Qual o número, por favor? Aqui, ó. Não, 837. 32 da pauta, 10837. 32. Não, desculpa, eu que abri equivocadamente, senhor presidente, está fácil aqui. Eu estou inteiramente de acordo, não tem divergência nenhuma. Eu também estou de acordo, proclamo o resultado da unanimidade. É porque tinha uma divergência de Vossa Excelência aqui, eu não tinha visto, eu estava olhando. Mas nesse processo aqui, não. Não é, não. Seguinte. Essa preferência. Então, chama de normal. Sala de sessão, relatora desembargadora Emília. Número 3, RO 10.021-53-2019. Está presente o doutor Mário Aguirre pela reclamante recorrente. 3, RO 10.021. Como vota a doutora Emília? Senhor presidente, eu estou deferindo à autora de ofício os benefícios da justiça gratuita, rejeito a preliminar de deserção, que veio arguída em contra-razões pelo reclamado, conheço do recurso, exceto do documento ID OABDFC4, porque juntado apenas em sede recursal e por não se tratar de documento novo. Rejeito o efeito suspensivo ao apelo requerido pela reclamante incidentalmente por meio da petição ID 20F1-718. No mérito, dou provimento ao apelo para declarar a nulidade do pedido de exoneração formulado pela reclamante e conceder antecipação dos efeitos da tutela, determinando a reintegração da autora ao emprego no prazo de 5 dias, a contar da publicação desta decisão, sob pena de multa diária a favor da autora, que é hora fixo em R$ 500. Condeno ainda o reclamado a pagar à autora os salários correspondentes aos dias em que ficou afastada, após o pedido de reconsideração da exoneração, bem como honorários advocatícios no importe de 5% sobre o valor da causa. Invertidos os ônus da sucumbência, custas pelo reclamado no importe de R$ 1.355,54, calculado sobre o valor da causa, R$ 67.776,84. É como voto, senhor presidente. O voto atende a reclamante recorrente? Atende, excelência. Há divergência? De acordo, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa Obrigado, tarde. senhor. Boa tarde. Seguinte. Número 8, RO 10.323-51-2019. Está presente a doutora Cíntia Pereira pela reclamada recorrida. 8, RO 10.323. Como vota a doutora Emília? Desculpe. É o 8? Número 8. Eu estou conhecendo o recurso, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo para afastar a inépcia da inicial em relação ao pedido de estabilidade provisória decorrente de gravidez, julgando-o, contudo, improcedente. É como voto. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Não vou Cíntia sustentar, Batista. porque os demais pedidos foram... A justa causa foi mantida, né? Sim. Sim. Então, não vou sustentar e agradeço. Há divergência? De acordo. Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Ok, agradeço a todos e uma boa tarde. Número 36, AP 11.432-80-2016. Está presente a doutora Lara Vieira pela reclamada recorrente. 36, AP 11.432. Como vota a doutora Emília? Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento que veio suscitada em contraminuta e conheço do agravo de petição. E, no mérito, nego-lhe provimento, custas pela executada ao final. É como voto. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Lara Piau. Excelentíssimos senhores embargadores componentes dessa egrégia turma, a quem cumprimento na pessoa do senhor presidente, a minha sustentação vai ser breve. A reclamada pede aplicação do artigo 884 da CLT,
porque entende que, independentemente da oportunidade que lhe foi concedida na fase de liquidação, há ainda a garantia que se confere na fase de execução. Apenas esses termos para que não se ofira a coisa julgada estabelecida nesses autos. Doutora Emília? Senhor presidente, não houve manifestação no prazo previsto no 879, parágrafo 2º da CLT. A parte foi expressamente intimada e, data máxima vênia, no meu entendimento, gerou preclusão. Há divergência? Não, presidente. Então, Esse processo eu estou nesse impedido. caso aqui eu voto? Então, estou de acordo. É via varejo. Peraí, ele está falando. É via varejo. Eu declarei minha Não, é porque foi distribuído para mim, eu estou de acordo e tá. proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigada. Processo seguinte? É isso, doutor Danilo não vota. Número 39, RO 12... Esse 39 foi retirado de pauta. O 28, RO 11.017, 24/2018. Está presente o Dr. Bento José Teixeira, pelo reclamante recorrente. 28, RO 11.017, 24. Como vota a doutora Emília? Um minutinho só, presidente, por favor. É o 11.017? 11.067. É 17. 017, que eu tenho aqui. 11.017. 11.017, 24. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade que veio suscitada em contrarrazões e dele conheço. No mérito, nego-lhe provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Bento José Ribeiro Araújo Teixeira. Eminentes jogadores, eminente turma, o processo versa sobre vínculo empregatício. Junto a esse processo vieram diversas fotos e mídia também. Não obstante isso, foram unânimes os depoimentos das testemunhas do reclamante, bem como testemunhas da própria reclamada. E a reclamada mesmo reconhece que, tendo dois reclamados, a segunda reclamada só efetuava pagamento diretamente ao primeiro reclamado, que repassava ao reclamante esse pagamento. E dois, o reclamante também ficou comprovado toda a onerosidade, todo o trabalho, toda a dedicação dele ao primeiro e segundo reclamados durante todo o período contratual. Havendo subordinação, não há como negar esse vínculo empregatício. Tanto que o depoimento da segunda reclamada, ela diz o seguinte, que ela efetuava o pagamento somente para o primeiro reclamado, que esse repassava diretamente ao reclamante e aos outros trabalhadores. E o depoimento das testemunhas, que foram, inclusive, encaixados muito bem no recurso ordinário, consta que todos eles trabalharam com o reclamante na reclamada e que todos eles prestavam serviço, foram contratados pela primeira para prestar serviço exclusivamente para o segundo reclamado, tendo horário de entrada, horário de saída, subordinação e onerosidade. Sendo assim, eu reitero a procedência do pedido. Doutora Emília? A matéria aqui, ela se baseia exatamente na prova e, no meu entender, o artigo 3º da CLT não foi preenchido. A prova testemunhal colhida, que é uma prova até bem extensa e que eu até transcrevo aqui no meu voto, é no sentido de que o reclamante não recebia ordens dos reclamados, de modo que não havia nenhuma ingerência no seu modo de prestação de serviços, e também uma ausência de pessoalidade na relação de trabalho, porque ele podia se fazer substituir, inclusive, por outro prestador de serviços. Então, aqui, no caso, a prova não é hábil para convencer acerca da relação de emprego, pelo que eu mantenho o meu posicionamento. Como vota a doutora Camila? Analisando o processo, que realmente, como a doutora Emília falou, é todo de prova mesmo, testemunho de prova, eu também acompanho integralmente a eminente relatora. De acordo também. Doutor Danilo? Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Processo seguinte. Agora, sala de sessão, relatora, desembargadora Camila. Número 4,
RO 10.087, 76/2018. Inscrito Dr. Marcos Oliveira. Ausente. A divergência? Número 4? Tem. É. Número 4. Tem uma divergência levantada por Vossa Excelência, pelo desembargador Milton, agora é o Danilo que vai decidir. Senhor presidente, aqui nesse caso, analisando a questão, principalmente da exposição da eminente relatora, o que realmente ocorre é a ausência de acréscimo salarial, como pontuado pela relatora. Ela não teve um aumento salarial quando foi galgado ao cargo de supervisor. Então, como não há um aumento significativo em decorrência para preencher o previsto no parágrafo 1 do artigo 62, eu peço vênia e acompanho a relatora nesse caso. Então, proclamo o resultado por maioria e fico vencido na matéria das horas extras. Processo seguinte. 26, sumaríssimo 10.646/45/2018. Há 2 advogados presentes, Dr. Lucas Sena, pelo reclamante recorrente, e doutora Thaisa Silva, pela reclamada recorrente. 26, sumaríssimo 10.646. Obrigada. Como vota a doutora Camila? Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença de D 5925C51, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 895, inciso 1, da CLT, ressaltando-se que a dispensa por justa causa decorre da prática de uma falta grave pelo empregado, a qual pode ser definida como todo ato cuja extrema gravidade conduz à supressão da fidúcia necessária à manutenção da relação de emprego. Assim, além disso, a modalidade de ruptura contratual também pode ocorrer quando há reiteração pelo empregado de sucessivas faltas. Assim, para legitimar a aplicação da penalidade máxima, o empregador deve comprovar a culpa do empregado, a gravidade do ato, o imediatismo, o nexo de causalidade e o efeito danoso. No caso, a reclamada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus processual que lhe cabia. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra inicialmente ao eminente advogado Dr. Lucas Eduardo Sena. Boa tarde, ilustres julgadores, demais presentes. Em relação ao tópico das horas extras, que eu vou começar minha sustentação por ele, eu gostaria que houvesse a suscitação de divergência em relação à proposta de voto da doutora Camila e que ela reconsiderasse pelo seguinte, porque foi validados os controles de frequência juntados pela reclamada, mas se vocês abrirem os autos aí e forem lá as folhas 192, 196, 218, 216, 223, 237, 243, vão ver que os documentos são ilegíveis. Então, portanto, já no primeiro momento, esses documentos deveriam ser impugnados e não considerados. Mas não bastasse isso, a prova oral produzida nos autos foi bem claro em demonstrar a prestação de labor em horas extras. Veja que a testemunha Guilherme, ouvida a arrogo do reclamante, disse que o horário efetivamente cumprido era de segunda e terças, das 6h45 às 7h20, das 6h45 às 17h20 e 17h30, de quarta a sexta, de 6h45 às 18h20 e 18h30, e ainda trabalhavam 2 sábados ao mês, de 6h45 ao meio-dia. Que o intervalo era de 1 hora no cartão, mas só podia registrar o horário de saída às 17 horas. A testemunha Priscila disse que eles trabalhavam de 6h45, sendo que o horário certo de sair era 4h20, mas nem sempre saiu este horário, uma vez que dependia da demanda, saindo cerca de 18h20. Então, assim, os depoimentos são bem claros, além dos cartões de ponto estarem ilegíveis, os documentos de controle de frequência estarem ilegíveis, a prova oral demonstrou a prestação do labor em horas extras. E, por fim, no que tange ao recurso da reclamada, e aí eu vou pedir para que sigam a proposta de voto da desembargadora Camila, que se mantenha a procedência. Por quê? Porque a prova pericial foi clara em demonstrar a relação do trabalho com a doença adquirida pelo reclamante. Vamos lá, foi feita uma perícia nos autos e o perito foi claro em dizer que o reclamante é portador de hérnia desencadeada pelo trabalho, nexo concausal da doença do trabalho, que o torna inapto para a sua função. E ainda disse, nada obstante o importante componente genético congênito da hérnia, não se pode afastar o trabalho do processo de adoecimento. Então, nesse sentido, a gente vai pedir para que
sigam a proposta de voto da doutora Camila e se mantenha a sentença de piso. É o que sustenta, excelência. Obrigado. Concedo agora a palavra à eminente advogada, a doutora Thaisa Silva. Boa tarde, presidente, relatores e todos presentes aqui. Primeiramente, como o advogado reclamante alegou, os documentos ilegíveis não foram contestados em momento oportuno e as horas extras no sábado também não foram motivo de prova no processo. A Priscila, testemunha do reclamante, não sabe dizer qual o horário de saída do reclamante. Quanto às indenizações, a indenização da doença ocupacional, estamos falando aqui de R$12 mil, em torno de R$2 mil é o que vai dar no final. O reclamante alega que estava apto quando entrou na empresa e, após a saída, apresentou um exame de laudo médico com a presença de uma hérnia inguinal. Não sabe dizer a perícia qual foi o momento que o reclamante adquiriu a hérnia e nem por qual motivo adquiriu essa hérnia. A perícia foi realizada dia 2/4/2019 e o ultrassom foi juntado no processo dia 31/5/2019, 2 meses após a perícia ser realizada. Após manifestações, através depois de um esclarecimento pericial, e assim mudou-se o entendimento do laudo pericial. E se falando em hérnia inguinal, não quer dizer que o obreiro adquiriu na empresa, ou que já tinha até mesmo antes essa moléstia. Exames médicos admissionais realizados pela empresa não são realizados de forma específica, como se fosse um check-up. O diagnóstico apresentado pelo reclamante só seria possível ver através de exames específicos. Tanto é que nem o perito técnico médico foi capaz de diagnosticar sem apresentação do ultrassom. Nenhum exame admissional realizado por qualquer empresa que for, pede-se exame de imagem para um candidato a entrar na empresa. O exame de imagem apresentado após a realização da perícia, após a apresentação do laudo técnico, mostra-se tão somente uma moléstia, mas não relata o momento que deu início ao reclamante, o que não prova se aconteceu antes, durante ou após o contrato com a reclamada. Estamos falando de um obreiro que era balanceiro, ou melhor, que ficava na esteira, dentro de uma indústria, onde os produtos eram todos arrastados por ela e passados na balança para poder pesar. E que nunca, a testemunha patronal afirmou, que nunca que o reclamante reclamou de alguma dor com a reclamada. As caixas, ainda de serem arrastadas por esteiras, elas não pesavam mais que 30 quilos. O que eu quero dizer? Que ele não tinha a função de carregar caixas, muito mais do que a lei permite, que são 60 quilos. Nem mesmo o perito soube dizer qual que era realmente a função do reclamante, pois ele afirma que o reclamante trabalhava em pé, com movimentos repetitivos e ainda sem pausas. A reclamada tentou explicar inúmeras vezes que na indústria onde se trabalham mais de 200 empregados, existem pausas chamadas psicofisiológicas, que são de cumprimento da NR17 e NR38. Além de realizar essas pausas, o empregado não realiza funções ao tempo todo em pé e muito menos repetições repetitivas. O reclamante continua apto para exercer as funções. É o que diz o laudo pericial. Temporariamente, ele está inapto. Temporariamente. E, mais uma vez, não justifica o empregador arcar com valores tão exorbitantes, igual fora condenada. Ainda mais por lembrar que sequer houve perda da capacidade laborativa do reclamante. Ainda que o laudo técnico tenha sido realizado por perícia judicial, técnica, médica, profissional,
o perito não teve o cuidado sequer de avaliar todos os exames no momento da perícia, juntamente com o assistente técnico, indicado pela empresa, prejudicando por completo a ampla defesa e o contraditório. A empresa apresentou PPRA, juntou fotos, relatou em detalhes que as atividades do reclamante não estavam submetidas a carregamento de peso, não tinha movimentos repetitivos e não laborava em pé. O PPRA afirma também que, para a função do reclamante, pode haver como dano dores musculares, o que isso não tem nada a ver com hérnia inguinal. E ainda que houvesse doença ocupacional, se não tem dolo, se a empresa não tem culpa, não há que se falar em indenização. Foi, inclusive, uma jurisprudência que a reclamada juntou ainda desse ano. Assim, são os requerimentos da reclamada para considerar a ausência da indenização. Ou, então, que seja, ao menos, reduzido o valor dessa indenização, por ele ser considerado absolutamente elevado. Essas são as ponderações relatadas no recurso ordinário da reclamada. Agradecida pela oportunidade e boa tarde. Doutora Camila? Em relação à jornada de trabalho, apesar de sustentado da tribuna, o juízo de primeira instância desconsiderou o depoimento prestado pela testemunha do autor, Guilherme Araújo, porque tal testemunha afirmou que o cartão de pontos só podia registrar como horário de saída às 17 horas, não se registrando horas extras, mas não é o que se percebe dos cartões de pontos juntados aos autos. Por uma amostragem de folhas 193 a 197, verificamos que, na sua grande maioria, há marcações após as 17 horas. Então, eu estou mantendo a decisão de primeira instância. Com relação à doença ocupacional, o perito oficial foi taxativo ao concluir que o reclamante é portador de hérnia inguinal direita desencadeada pelo trabalho, nexo com causal doença do trabalho, o que o torna temporariamente inapta para a função original. Então, eu mantenho minha proposta de voto, inclusive mantendo o valor arbitrado na primeira instância. Com o voto do doutor Danilo? Inteiramente de acordo. Eu também estou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Obrigado. Seguinte. 37, RO 11.06807-2016. Há dois advogados presentes, doutor Alex Novaes, pela reclamada recorrida, e doutor Marlon Henrique Santos, pelo reclamante recorrente. 37, RO 11.06807. Com o voto da doutora Camila. Em primeiro lugar, eu acuso recebimento de memorial por parte do reclamante recorrente. Minha proposta de voto: conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito do provimento parcial, apelo para 1. Condenar a reclamada ao pagamento das férias de forma simples, relativamente à dobra não concedida por todo o período imprescrito, observada a prescrição contada somente após o período concessivo respectivo. 2. Determinar a dedução dos valores pagos a idêntico título. 3. Determinar ainda a aplicação do IPCA-E como índice de atualização dos créditos trabalhistas a partir de 25/3/2015, mantida a TR para o período anterior a esta data. Invertidos os ônus da sucumbência, condena a reclamada ao pagamento das custas no importe de R$ 1.600, face o valor arbitrado da condenação de R$ 80.000. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Marlon Henrique de Castro Santos. Primeiramente, boa tarde a todos aqui presentes. Dado havendo o entendimento da nobre relatora, quanto ao adicional de transferência, ficou demonstrado nos autos que o reclamante foi contratado em 2009 para trabalhar em São Paulo, foi transferido posteriormente para Recife, somente em 2013 foi transferido novamente para Belo Horizonte. Nesse período, ele não recebeu, momento algum, o adicional de transferência, nem quando ele foi transferido de São Paulo para Recife, de Recife para Belo Horizonte. Então, ficou demonstrado que foi uma transferência provisória, não houve caráter definitivo no momento da rescisão, porque a iniciativa da rescisão foi da reclamada, e após a rescisão, o reclamante voltou para São Paulo, onde sempre residiu. A gente pede a reforma.
Quanto ao assédio moral, ficou demonstrado, através do depoimento da testemunha, que o senhor Márcio destratou em diversas oportunidades todos os seus subalternos, inclusive o reclamante, chamando de idiotas e incompetentes, mediante videoconferência e audioconferência, que demonstra já o assédio desse preposto. Quanto às horas extras, ficou demonstrado que o reclamante não recebia o adicional de 40% exigido no artigo 62 da CLT. Ele também não tinha autonomia de contratação e demissão, então ele não executava um cargo de gerência. Quanto ao salário in natura, ficou demonstrado também que o veículo utilizado era pelo trabalho, não para o trabalho, visto que ele desenvolvia todas as suas funções internamente. Era como mais um benefício do que uma ferramenta de trabalho. Quanto ao acúmulo de funções, ficou demonstrado que, quando ele foi transferido de Recife para Belo Horizonte, ele acumulou, o preposto confessa que ele acumulou as duas funções, porém não recebeu nenhum valor além em razão desse acúmulo. E, por fim, em questão dos bônus, a reclamada apresentou tese modificativa ao direito do reclamante, porém não demonstrou qual era o critério do pagamento do bônus. Em um ano, foi de aproximadamente R$12.000, no ano seguinte caiu para 2, só que não demonstrou qual foi a razão dessa queda tão abrupta. Então, em razão disso, a gente pede a reforma do voto, bem como provimento dos demais pedidos. Concedo a palavra agora ao eminente advogado, doutor Alex Santana de Novaes. Senhor desembargador-presidente, nobres membros da turma, caros colegas. Excelências, a reclamada pede a manutenção da decisão de primeiro grau por todos os seus fundamentos. Quanto ao voto da ilustre relatora, por deferir o pagamento de férias simples, a douta decisão de primeiro grau diz o seguinte, que o reclamante alegou que, apesar de receber as férias devidas, gozava em períodos fracionados. E o ilustre juiz foi interrogar a testemunha a respeito do assunto e traz para a ata. Indagado da testemunha se o reclamante gozava ou não de férias, a mesma passou a discorrer espontaneamente que o reclamante gozava de pequenos períodos de férias, já antecipando questionamentos que o juiz não chegou a fazer. E, por esse motivo, entendeu o ilustre magistrado que o reclamante não faria jus à dobra das férias, porque ele, na petição inicial, alegou que recebeu e que gozou, mas de férias de forma fracionada. Por isso, entendemos nós, com todo respeito ao voto da ilustre relatora, que a sentença deve ser mantida. Quanto aos demais aspectos levantados da tribuna pela reclamada, a reclamada vem dizer que a transferência ocorrida do reclamante foi definitiva, tanto que ele se mudou com a família e chegou a comprar o imóvel no local. Mas ele mesmo, em seu depoimento pessoal, quanto às horas extras, quanto à sua função, diz que sempre teve de 20 a 25 subordinados, que não estava subordinado a qualquer superior hierárquico presente na mesma localidade, que não preenchia qualquer forma de controle de jornada, que, na verdade, ninguém controlava o horário de trabalho do reclamante. Ou seja, correta a decisão nesse sentido. Quanto ao bônus, o reclamante alegou o não pagamento de bônus, a reclamada comprovou o pagamento e o reclamante sequer fez prova de qualquer diferença, por isso a douta vara entendeu por julgar improcedente o pedido. Dessa forma, excelência, no que pesa o voto da ilustre relatora, pede e espera a recorrida que seja mantida a decisão de primeiro grau. É o que pede. Doutora Camila. O voto é extenso, tem 12 laudas. Eu vou mencionar os aspectos mais importantes. Em relação ao adicional de transferência, restou provado que o reclamante permaneceu em todas as cidades em que trabalhou por mais de um ano. Por exemplo, a título de exemplo, em Recife, ele foi transferido em janeiro de 2009 e ali laborou até julho de 2013, quer dizer, quase 4 anos. Quando ele veio transferido para Belo Horizonte, ele permaneceu trabalhando até abril de 2016, ou seja, quase 3 anos, onde foi feita a sua rescisão contratual. Por isso, tenho que as transferências foram definitivas. Em relação ao abono, como dito pelo advogado da reclamada, a empresa apresentou os comprovantes, as fichas financeiras, comprovando o pagamento desse bônus. Então, cabia ao autor, em impugnação à defesa, demonstrar o valor das diferenças que entendia devidos, e o que não o fez. Ele só impugnou de forma genérica. Portanto, mantenho a decisão
de primeira instância nesse aspecto. Em relação ao assédio moral, o próprio reclamante, em seu depoimento pessoal, declarou que os comentários de Maurício eram tanto genéricos para um grupo quanto pessoais, que Maurício pressionava demais qualquer pessoa. Então, não houve prova de tratamento discriminatório ou perseguição sofrida pelo reclamante, razão pela qual mantenho a negativa da indenização por dano moral decorrente do alegado assédio moral, conforme determinado pela primeira instância. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Como vota, doutor Danilo? De acordo, senhor. Eu também acompanho e proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigado, senhor. Boa tarde a todos. Seguinte. Número 14, sumaríssimo 10.388/93/2019. Presente, doutor Leandro Ayala, pelos reclamados recorrentes. 14, sumaríssimo 10.388. Como vota a doutora Camila? Conheço do recurso ordinário interposto pelas reclamadas. Não conheço do recurso interposto por Eleve e distribuidora de hortifruti Grangeiro Espinosa, porque deserto. E conheço do recurso ordinário interposto por Sebastião Ricardo Rodrigues, salvo quanto ao pedido de indenização pelo não fornecimento de vale transporte por inovação recursal. Acolho a arguição de não aplicação da Lei 13.467 de 2017, no mérito do provimento parcial ao apelo para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais a cargo do reclamante devem incidir apenas sobre os pedidos julgados totalmente improcedentes, aplicando-se o artigo 791, parágrafo A, parágrafo 4º da CLT. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Apesar de o senhor estar sem gravata, descompondo o usual costume trabalhista e judiciário, eu vou conceder ao senhor a palavra para sustentar em nome da empresa. Eu peço, Vênio, a falta do uso de gravata, mas é porque eu tive um problema no pescoço. Então, essa semana e a próxima eu ainda não estou usando. Mas não é de costume eu ficar sem gravata, não. Eu só não percebi, no início da fala da desembargadora, foram considerados desertos os recursos da Eleve E da distribuidora Hortifruti Grangeiros Espinosa. da NL, não. A ML também recorreu? Não está aparecendo para mim aqui. A ML também recorreu, doutor? Tinha recorrido. A senhora não está Mas não está conhecendo o aparecendo. recurso das duas. Dessas duas, mas ele está falando... Eleve alimentos processados. Tem uma terceira reclamada que recorreu, doutor? Distribuidora de hortifruti Grangeiro. Não, não é. É uma outra que ele está falando. Era uma outra, não. Eram Qual? 3. A NL, que era NL, Eleve e distribuidora de hortifruti. ML, para mim, não Mas está... pode ter sido equívoco meu também. Qualquer Porque não coisa está aparecendo eu no faço sistema. um ED. Se for o caso, o senhor entra Faço com um embargo, embargo, doutor, porque claro. no sistema não aparece esse recurso. Uhum. E quanto à parte do recurso do reclamante, só foi dado procedência nos honorários. Só para determinar que se aplique o 791, parágrafo 4º. Uhum. Não tenho o que sustentar, não. A divergência? Então, se proclama o resultado da unanimidade. Agradeço. Boa tarde. Seguinte. Número 5, RO 10.112, 16/2019. Presente, doutora Aneliane Patrícia Santana, pelo reclamante recorrido. 5, RO 10.112, 16. Como vota a doutora Camila? Não conheço o recurso ordinário interposto por Associação dos Lojistas por incabível. A senhora tem algo a dizer sobre o não conhecimento do recurso? Boa tarde. Boa tarde. Não. Ela está pelo recorrido. A divergência? De acordo. Também estou de acordo, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Seguinte. 36, AP 10.777, 76/2017. Está presente, doutor Henrique Grossi, em causa própria. 36, AP 10.977. Como vota a doutora Camila? Conheço o agravo de petição interposto por Henrique Labone Ferreira Grossi e Leandro José Grossi, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de folhas 347 e 349,
esclarecendo que, em relação aos sócios retirantes, mesmo ocorrendo a sucessão trabalhista, nos termos do artigo 448-A, caput, parágrafo 1 da CLT, na hipótese de suficiência financeira da sucessora, como devidamente comprovado nos autos, ficam os sócios retirantes também responsáveis pelos débitos trabalhistas originários do período em que eram sócios. Por isso, mantenho minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Henrique Laborne Ferreira Grossi. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos na pessoa do presidente. Peço vênia apenas em relação a essa situação, por conta do artigo 448-A da CLT, quando instituído, ele trazia muito a questão da ausência da necessidade de se comprovar vício na sucessão, para que houvesse, então, a responsabilização dos sócios retirantes. Esse é o único ponto que eu realmente gostaria de trazer aqui, que não foi comprovado em momento algum. Inclusive, o próprio reclamante não se manifestou em momento algum em relação a isso, e, por essa razão, eu peço a reforma da decisão de primeiro grau para que seja excluída a responsabilidade minha e do senhor Leandro José Grossi. Muito obrigado. Doutora Camila. Na hipótese de suficiência financeira da sucessora, ainda que não existente fraude na transferência total das cotas, ficam os sócios retirantes também responsáveis. Eu cito jurisprudência, um acordo aqui da ministra Maria de Assis Calcing. Então, eu mantenho minha proposta de voto. Com voto a doutor Danilo? De acordo. Também estou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado. Boa tarde. Seguinte. Sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Número 19, RO 10.584, 68/2018. Está presente doutora Clarice Jaú, pela reclamada recorrida. 19, RO 10.584. Não conheço o segundo recurso ordinário da reclamada, por motivo de preclusão. Conheço o recurso ordinário do reclamante e o primeiro recurso ordinário da reclamada, no mérito da colha preliminar de cerceamento de defesa, suscitada para determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, designação de nova audiência para oitiva da testemunha e, prosseguindo-se o feito, com a prolação de nova sentença, como se entender de direito. E concedo a palavra à doutora Clarice. eminente doutora Clarice Souza Jaú. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente e demais membros dessa egrégia turma. Inicialmente, eu só gostaria de esclarecer que o segundo recurso interposto pela reclamada foi um equívoco, realmente, só pedindo desculpas por qualquer transtorno que tenha causado. Com relação à decisão do ilustre relator, eu gostaria de saber se há divergência e resguardar o meu direito de sustentar no caso de haver. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa Muito tarde. obrigado, boa tarde. Sim. Número 7, AP 10.06509/2018. Inscrita a doutora Gisele Loureiro. Ausente. Há divergência? Não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 37, RO 11.861/78/2017. Presente, doutor Paulo Coimbra, pela reclamante recorrente. 37, RO 11.861. Conheço os recursos ordinários interpostos pelo reclamado e pela reclamante. No mérito, dou provimento parcial ao recurso ordinário do reclamado para determinar a utilização do IPCA-E como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação a partir de 25 de março de 2015, devendo ser observada a TR para o período anterior. E também dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para condenar o reclamado ao pagamento de 3 horas extras por mês, decorrentes dos cursos feitos pela reclamante fora do horário de trabalho, com os parâmetros já definidos para o cálculo das horas extras, e majora o valor da condenação para R$ 71.000, com custas processuais no importe de R$ 1.420. E concedo a palavra ao eminente advogado doutor Paulo Coimbra. Obrigado, excelência. Boa tarde, presidente. Em nome de quem eu gostaria de cumprimentar os demais componentes dessa igreja turma, o Ministério Público, os servidores que aqui nos acompanham, nos auxiliam, os advogados e alunos que aqui nos acompanham.
Presidente, data havendo entendimento esposado por Vossa Excelência, tem uma preliminar que a gente levanta, que é a respeito do cerceamento de direito de defesa. No dia da audiência de instrução, nós pretendemos fazer oitiva de uma testemunha, uma vez que já tinha juntado nos autos alguns documentos atestados médicos que comprovavam qual que era a doença da reclamante. Ela foi afastada pelo B91, que é o auxílio doença acidentário, que é de correlação direta ao contrato de trabalho. E, nesse caso, Excelência, como não havia nenhuma perícia, a testemunha seria suficiente para fazer a prova de que, neste caso, haveria o nexo causal entre a doença que foi acometida pela reclamante, que fazia uso de medicamentos para depressão, em razão do próprio assédio moral, as cobranças excessivas, o estresse da labuta diária dentro de uma agência bancária, que faria prova desse nexo de causalidade, uma vez que, inclusive, o próprio CNAE da empresa, a própria empresa reconhece que o F48, o CID F48, é uma das possibilidades de adoecimento dentro do estabelecimento bancário. Então, Excelência, em razão disso, houve o indeferimento da oitiva dessa testemunha, razão pela qual o juiz encerrou a instrução e proferiu a sua sentença, sua respeitosa sentença. Entretanto, ele não reconheceu o nexo de causalidade, razão pelo qual, Excelência, data havendo entendimento do senhor, a gente entende que, neste ponto, a preliminar ela deve ser acolhida para que seja declarada a nulidade com base no cerceamento ao direito de defesa. Caso assim não entenda os demais pares que votam neste processo, adentrando a questão do mérito, eu gostaria, Excelência, de pedir a majoração do dano moral, porque foi deferido o dano moral em razão do assédio moral sofrido pela reclamante, que ficou comprovado no processo. Inclusive, o próprio juiz ele reconheceu que realmente havia o ranking lá na agência, onde deixava claro que havia cobrança de forma vexatória com relação às metas a serem abatidas pelos funcionários. E o juiz, data venha o entendimento fixado, deferiu um dano moral no valor de R$6.000. E nós não estamos falando de um banco pequeno, nós estamos falando dos maiores bancos que tem no Brasil. E o valor de R$6.000, data venha, Excelência, não, além de não trazer a compensação pelo dano sofrido, muito menos serve de ensinamento, não tem a função pedagógica para mostrar para o banco que aquele ato que ele estava fazendo, aquele ato que ele comete, aquele ato que ele usurpa no seu direito diretivo, não está correto, fazendo com que ele mantenha a realização desses mesmos atos que, infelizmente, traz diversos transtornos para as pessoas. A gente sabe que hoje em dia, o mal do século talvez seria a depressão e, infelizmente, a cobrança excessiva, essa forma vexatória de cobrança, essas metas que são inatingíveis, como ficou, inclusive, comprovado no processo, ele tem que ser punido por causa disso. Em razão disso, Excelência, a gente gostaria de requerer aqui a majoração do dano moral com relação a isso. Inclusive pelos fatos que já aqui foi trazido, Excelência. Porque ela foi afastada pelo B91, o INSS, que é um órgão público e tem fé pública, afastou ela pelo B91, em razão, inclusive, da doença acometida, que é síndrome de depressão, estresse, burnout, razão pela qual, Excelência, inclusive, compondo o afastamento pelo B91 mais o depoimento colhido, a gente entende que, nesse caso, além do assédio moral, o próprio doença ocupacional tem nexo de causalidade, razão pela qual a gente pede a majoração do dano nesses quesitos. É o que se requer, Excelência. No tocante à preliminar arguída, o que se depreende do processo é que foi indeferida uma única pergunta a uma da testemunha e foi indeferida a oitiva de uma outra testemunha, porque os fatos a serem provados são fatos técnicos, que a rigor deveriam ter sido provados por perícia. Um dos pedidos foi
indeferido pela confissão da reclamante e o outro foi deferido, portanto, não havendo o prejuízo processual à parte. E no tocante à majoração do valor de dano moral, é jurisprudência da nossa turma prestigiar o valor fixado pelo juiz de primeiro grau. Com voto a doutora Emília? Com voto a doutora Camila? Integralmente de acordo com Vossa Excelência. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Agradecido, Excelência, boa tarde. Seguinte. Sala de sessão, juiz convocado Danilo. Processo número 18, RO 10.487, 60/2017. Presente, doutor Luciano Sérgio Pinto, pelo reclamante recorrente. 18, RO 10.487. Com voto, doutor Danilo? Senhor presidente, eu conheço do recurso, no mérito, nego-lhe provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Luciano Sérgio Ribeiro Pinto. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes da Egrégia terceira turma, perdão, representante do Ministério Público, demais alunos, colegas aqui presentes, é com ensejo que eu venho a essa tribuna no tocante à matéria trazida pelo voto, a proposta de voto do excelentíssimo senhor doutor Danilo de Castro, a quem honro as homenagens, pelo conhecimento, o saber jurídico. No tocante, eu coloco a preliminar de cerceamento de defesa no tocante à perícia contábil, que foi requerida por reclamante antes do encerramento da instrução, embora, não obstante, a teor do artigo 818.373 do CPC, o reclamante tenha feito os apontamentos, não de forma grandiosa dentro dos autos, mas fez os apontamentos. A prova dos autos, no tocante a essa matéria, foi muito clara. Então, assim, o reclamante, antes do encerramento da instrução processual, com o zelo e cuidado que tem pelos processos dos quais patrocina, requeriu a designação da perícia contábil, que seria eminente dentro dos autos e seria proeficiente para a apuração das diferenças devidas dentro dos autos. Eu acho que a matéria ela não se esgota somente pelo apontamento do reclamante, mas a perícia é um dos meios que auxilia o juízo, sendo o perito um auxiliar do juízo nessa questão. Então, essa preliminar foi trazida justamente para isso, porque houve um indeferimento e houve o protesto antipreclusivo da matéria trazida à baila aqui em sede de recurso ordinário. No tocante ao mérito, a proposta de voto do excelentíssimo senhor doutor Danilo, no tocante à matéria relativa ao crime de racismo que foi cometido com o reclamante nos anais e dentro do estabelecimento comercial da reclamada, que hoje é considerado um dos maiores supermercados da rede no estado de Minas Gerais. A questão aqui, nós estamos tratando, não é quem cometeu o racismo, quem cometeu o crime de racismo, quem cometeu a injúria racial dentro do estabelecimento comercial, mas sim o ato de negligência daqueles que estão na gestão e na coordenação da empresa. Ponto. A negligência da gerência é clara no sentido de que a empresa, por sua vez, detinha as informações, detinha as filmagens dos fatos que se deram dentro. O reclamante foi chamado de macaco, deveria ser colocado no local como escravo, como estava, porque tem a pele negra. Vivemos hoje situações graves no nosso país, em que há discriminação, seja por sexo, seja por raça, seja por credo, por diversas coisas. E acredito que essa eminente turma, a proposta de voto do excelentíssimo senhor relator, no tocante a essa matéria, deve ser examinada com zelo e cuidado, porque o reclamante ele sofreu uma humilhação do qual foi impingida na alma dele e a empresa sequer se dignou a fornecer os áudios para que a polícia fosse atrás daquela que cometeu os atos de racismo, porque nós sabemos que é um crime imprescritível. Poderá ser localizado assim. O reclamante tentou de todas as formas localizar. Inclusive, as testemunhas
testemunhas que trabalham na empresa foram testemunhar a favor do reclamante pelos atos de negligências que foram cometidos pelos gerentes da empresa, que sequer tomaram o cuidado de, sabendo que foi cometido tal ato dentro da empresa, deveria ter retido essa pessoa dentro do estabelecimento comercial, chamado a polícia, chamado a segurança da empresa, porque a empresa tem seguranças dentro das lojas, que poderia ter feito o trabalho de retenção dessa senhora, porque é um crime grave. E a justiça não pode ceder a esse tipo de coisa, porque o reclamante sofreu na pele aquilo que ele já é considerado, por ser negro, já sofre a discriminação constante na vida. E ao passo que está trabalhando, e a empresa sequer se dignou a fornecer os vídeos para que a polícia fosse atrás. Sequer tomou as providências, simplesmente falou com o reclamante, vai para casa, descansa, o cliente tem sempre razão. Razão de quê? De chamar uma pessoa de escrava, de negra, de macaco? E a justiça corroborar com tal tese? A eminente julgadora de primeira instância diz que é um simples fato que pode acontecer, que a empresa não teve culpa sim, porque foi omissa, foi negligente. Agiu com negligência, com omissão. E o Poder Judiciário não pode se render às raias disso. Nós temos a obrigação de coibir tais atos, porque a empresa tem que sofrer a punição, porque o gerente foi negligente, deixou de cumprir o papel dele, aquele preposto que representa a empresa deveria ter tomado todas as providências, chamado a segurança, tomado todas as providências. O que aconteceu? Não, simplesmente o cliente tem razão, deixa ela sair. Deixa ela sair como? Comete atos e assim as coisas vão ocorrendo nesse país que nós vivemos hoje em dia. A matéria trazida à baila aqui, essa é uma matéria séria, grave. O reclamante sofreu na pele isso. E eu venho aqui nessa tribuna pedir que o voto seja reconsiderado, que haja divergência no voto. E, não obstante o conhecimento e o respeito que eu tenho, que eu nutro pelo nobre relator do processo. No tocante às horas extras, a matéria já foi esgotada, já foi colocada, já foi feitos os apontamentos, e isso seria a colocação que eu tenho aqui na tribuna. Doutor Danilo? Senhor presidente, inicialmente eu retribuo também as palavras elogiosas pela brilhante sustentação oral, como sempre, toca num assunto de forma muito brilhante. Mas, data vênia, essa questão do dano moral, foi uma cliente que praticou o ato realmente eivado de racismo, com todas as máculas que nós podemos atribuir, inclusive com repercussões na esfera penal. Agora, a reclamada fica numa situação delicadíssima. Eu fico imaginando se é possível ter vamos dizer, uma prisão, ou seja, uma detenção de um cliente por uma prática de um ato, de uma agressão verbal. Essa situação eu acho que seria um pouco difícil. Mas, de qualquer maneira, a prova oral é totalmente dissociada desse aspecto, porque a Polícia Militar foi chamada, o reclamante lavrou o boletim de ocorrência, quer dizer, tudo que poderia ser feito por parte da reclamada ocorreu. Então, eu peço vênia e mandei minha proposta nesse ponto. Com relação ao cerceamento de defesa, o processo tem um curso. Foi feita a audiência inaugural, não se pleiteou a prova pericial. Na impugnação foi apresentado uma amostragem de horas extras e, ao encerrar a instrução, se solicitou a prova pericial. Então, a juíza, oportunamente, não, nesse momento não há como deferir uma prova quando o senhor apresentou os apontamentos. E, ao analisar os apontamentos, se constatou, como eu também faço essa análise, que eles estão equivocados. Então, data vênia, eu mantenho minha proposta de voto, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência, com voto a doutora Também acompanho, senhor Emília. presidente. Então, assim se proclama o resultado. Uma boa tarde. Excelência, obrigado. Boa tarde. Inscrição? Eu gostaria de falar no processo Então, que está na fala. sala do Ministério Público. Sala do Ministério Público. Relatora, doutora Camila. Relatora desembargadora Camila, processo cautelar 10.924, 03/2019. Obrigada.
A doutora Júnia Savagé fez a inscrição para falar. Como vota a doutora Camila? Conheço dos agravos internos interpostos por SPAL e pelo Ministério Público do Trabalho. No mérito, nego o provimento dos apelos. Concedo a palavra à eminente representante do Ministério Público do Trabalho, doutora Júnia Savagé. Obrigada, excelente senhor presidente, excelentíssima relatora, demais julgadores, a todos os presentes, boa tarde. Com todo respeito ao voto da excelentíssima relatora, o Ministério Público pede vênia para insistir na tese defendida em seu agravo regimental. A insurgência do Ministério Público diz respeito ao deferimento parcial do pedido liminar que foi formulado pela empresa para conceder efeito suspensivo ao recurso ordinário, suspendendo uma tutela imediata que foi concedida em sentença. No entendimento do Ministério Público, o indeferimento desse pedido deveria ter sido total, na forma como havia sido feito na primeira decisão, que depois foi reconsiderada na manifestação da excelentíssima relatora, uma vez que a questão versa sobre saúde e segurança dos trabalhadores. Aqui é a questão do transporte de valores por trabalhadores em caminhões da empresa, trabalhadores não treinados para essa função, e o ponto em que a suspensão, o efeito suspensivo ao recurso atinge, é o ponto em que a sentença determina que seja fornecida uma assistência médica e psicológica a esses trabalhadores que estão sujeitos a assalto, a prova, inclusive, de que houve sequestro de trabalhadores em razão do transporte desses valores. A nosso sentir, a matéria tratada não autorizaria a concessão dessa liminar, porque não há probabilidade do direito pleiteado. A questão foi amplamente discutida nos autos principais e a prova toda é no sentido que demonstra as irregularidades praticadas pela empresa e o acerto da sentença que concedeu essa determinação. Então, não haveria a probabilidade do direito e também não haveria o risco que, respeitosamente na decisão da excelentíssima relatora, objeto desse agravo, poderia impor à empresa um ônus econômico desnecessário, que poderia aguardar o julgamento do recurso, mas, no entendimento do Ministério Público, o dano é que a análise desse dano ela é reversa, exatamente por se tratar de obrigação que envolve saúde e segurança do trabalhador. Então, não podemos aqui olhar se vai existir algum prejuízo econômico, se a empresa terá que dispor de algum numerário para contratar esses profissionais da área médica, mas sim qual é o prejuízo que esses trabalhadores vão sofrer tendo que aguardar, né, sem terem essa tutela imediata. Então, nesse sentido, reiterando as razões do nosso recurso, que eu peço vênia para, no que diz respeito especificamente ao recurso do Ministério Público, para que seja provido e a questão seja revista com o indeferimento total da liminar que foi pleiteada pela empresa. Doutora Camila. Em que pese a brilhante sustentação oral da outra representante do Ministério Público, a princípio eu realmente não tinha deferido. Mas, analisando melhor os autos, a primeira instância determinou que se prestasse atendimento médico-psicológico aos empregados vítimas de assalto no prazo de 15 dias e impôs multa, caso não fosse, multa diária, caso não fosse implementada. Mas o problema é o seguinte, a sentença só disse isso, prestar atendimento médico-psicológico aos empregados vítimas de assalto. Mas ela não explicitou qual o modo de execução dessa obrigação, o limite territorial da sua abrangência, tendo em vista que essa empresa tem empregados em vários locais de Minas Gerais. Então, melhor analisando, eu percebi que não há como se determinar que isso seja feito de imediato, que seja implantado de imediato, e inclusive no prazo de 15 dias determinado pela sentença. Então, não estou dizendo que nós vamos analisar o recurso, depois se vai manter ou não, mas não há como se exigir da empresa de imediato que ela
implante esse serviço médico psicológico sem explicitar se é através de médico conveniado ou se ela vai ter que contratar seus próprios médicos psicólogos, se ela vai atender essas vítimas de assalto no local onde eles trabalham ou se eles vão ter que se deslocar até determinado lugar onde eles vão implantar esse serviço médico psicológico. Por isso que, a princípio, eu estou tomando essa decisão, mas depois nós vamos julgar no mérito. Como vota, doutor Danilo? Inteiramente de acordo, senhor presidente. Eu também acompanho e destaco que a implantação desse serviço é de caráter reparatório, não é preventivo. Se houvesse como efetivamente prevenir, seria uma questão relevante de medicina do trabalho. Mas depois que a porta é arrombada, colocar cadeado não vai resolver o problema. Então, proclamo o resultado por unanimidade. Tem processo inscrito? Então, agora chamaremos os processos inscritos para sustentação nos autos físicos. Processo número 5 da pauta física, AP 3/2019-015, relator, juiz convocado Danilo, revisor, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Número 5. Está presente doutora Ana Carolina Lopes, pela agravante. Número 5 da pauta. Como vota doutor Danilo? Presidente, eu conheço do recurso, no mérito nego-lhe provimento, custas pela agravante. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Ana Carolina Arruda Lopes. Boa tarde a todos presentes. Eu gostaria de apontar o prejuízo irreparável oriundo do excesso de execução apurado nestes autos. Primeiramente, venho salientar que, em diversos pontos, a ilustre perita se equivocou na apuração dos valores em desconformidade com determinado no comando exequendo. Apontamos em nosso agravo de petição que não foram consideradas as folgas regulares e compensatórias gozadas pelo reclamante para apuração dos repousos e feriados elaborados. Por tal motivo, excelências, os cálculos se encontram majorados em R$ 1.983. Há de se ressaltar ainda que o adicional noturno foi apurado muito superior do devido, pelo fato de ter sido computado indevidamente a prorrogação da hora noturna em virtude das dobras deferidas, o que gera uma majoração indevida nos cálculos de mais de R$ 15.000. No mais, as horas extras foram apuradas sem levar em conta as 2 horas de dobra já registradas no cartão de ponto. E como se não bastassem, todas as horas extras foram apuradas como noturnas, independentemente se começavam ou terminavam em horários diurnos, o que beira o absurdo. São R$ 87.000 a mais de outros julgadores. Ainda, houve integração das horas extras da jornada do reclamante, de forma equivocada, uma vez que devem ser pagas exclusivamente como extras e não podem ser incorporadas à jornada sob pena de majoração dos cálculos e consequente enriquecimento ilícito do reclamante, como feito no valor de R$ 41.000. Nesse mesmo sentido, a ilustre perita incorporou equivocadamente todos os demais reflexos do FGTS, mais 40%, resultando em reflexo sobre reflexo, evidente bis in idem e, mais uma vez, evidente enriquecimento ilícito. Além disso, foi apurado reflexo em FGTS com a integração do repouso semanal remunerado, o que contraria, evidentemente, a orientação jurisprudencial 394 do Colendo TST. Ainda se tratando dos reflexos, não se observou os valores equitados a título idêntico, para apuração correta, principalmente no que tange os reflexos em repouso semanal remunerado. Pelo exposto, requeremos que, como única consequência, os equívocos evidenciados em relação aos cálculos apresentados pela ilustre perita para apuração correta das verbas em consonância com o comando exequendo. Doutor Danilo? Senhor presidente, é uma análise de cálculo. Eu fiz aqui todas as ponderações, analisando todas as argumentações da recorrente e faço a análise da manifestação do perito e eu entendo que o cálculo está correto. Então, eu mantenho minha proposta de voto, senhor presidente. Eu vou pedir vista e retiro o processo de pauta. Obrigada. Boa tarde. Tem mais alguma inscrição? Não, não há mais nenhum. Não. Então, agora nós julgaremos os processos na pauta normal, a começar pelos processos da doutora Emília, os eletrônicos. Senhor
Presidente, se me permite, eu não fiz o requerimento no início da sessão, eu peço desculpas, mas é porque eu não estava conseguindo acessar o processo no PJE e só consegui no decorrer, não quis interromper. Há um processo da pauta do doutor Emília que seria necessário enviar ao Ministério Público, porque existe, é um processo que envolve ente público, ele não... Não foi? É da União, é o 27 da pauta, recorrente União Federal, é o 011-014, 12/2018. Então, eu gostaria de requerer o... Isso, então, defiro, sendo retirado de pauta, e será encaminhado, então, ao Ministério Público do Trabalho. Não acontece. Eu agradeço. Muito obrigada. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma divergência. A doutora Camila suscitou alguma divergência? Não. Então, proclamo o resultado. Agora, se dá a doutora Camila. Presidente, eu tinha feito 2 ponderações, uma a eminente desembargadora já acolhi. Já acolheu, e a segunda ela retirou de pauta para Isso, melhor análise. Então, eu não tenho mais nenhuma outra. Completamente coberto de razão. Eu também não tenho divergência, proclamo o resultado. Agora os meus. Tem uma divergência suscitada no 14. Só no 14. É porque eu realmente não defiro parcelas vincendas. Eu acompanho o entendimento, inclusive, da magistrada de origem, porque tais parcelas são verbas de trato sucessivo e circunstanciais, as quais efetivamente dependem de situações fáticas e condicionais, mutáveis a qualquer tempo. Então, como as coisas podem mudar ao longo do tempo, eu não defiro. Só isso. Trata-se de adicional de insalubridade. Para que seja suspensa o pagamento do adicional, tem que haver a redução, quer dizer, a supressão do foco da insalubridade. E, portanto, eu mantenho o entendimento porque a coisa julgada tem uma eficácia futura e que a parte pode, a qualquer momento, suspender o pagamento, desde que comprove ter implantado meios de eliminar o foco da insalubridade. Mas como vota doutora Camila? Eu acompanho Vossa Excelência. Eu fico vencida, senhor presidente. Isso, então, proclamo o resultado por maioria. Vencida parcialmente eminente desembargadora doutora Emília, no tocante à parcelas vincendas. As demais divergências foram acolhidas. Não vejo mais nenhuma. Proclamo o resultado. Agora, os processos do doutor Danilo. Senhor presidente, tem um no 13. É até o caso de Vossa Excelência do desembargadora Camila. É interessante aqui que... Não, é um caso meu que a doutora Emília está fazendo a mesma indagação. Aí a turma já pode resolver. Porque é uma horas em itinere, estabelecido num acordo coletivo. Que eu te trouxe. Isso, é igualzinho. Tá. É a mesma coisa. Eu tô... E a doutora Emília ponderou da seguinte forma, que se, nesse caso aqui, como é improcedente, então eu estava argumentando que poderíamos julgar. Mas a desembargadora Emília alertou o seguinte,
Se a decisão do Supremo pode valer para a possibilidade da negociação coletiva ou a impossibilidade da negociação O que coletiva. a senhora acha que vai ser? Vai ser a possibilidade Eu não sei, total. mas- Como diz, é imponderável. Imponderável. mas- Então, eu coloco... Eu posso Pode estar mais, pode menos. prejudicando uma parte ou outra, porque quer guardar o que eles vão resolver. Mas estaria sobrestando, então? Não, Sobrestando, então. No meu caso também, sobrestar? É a mesma coisa. Sobrestar também. Sobrestar Então, também. tá. Se a turma entender que Não, se a turma entender, eu acho que ainda mais... Até por questão de cautela, né? Não, Sobre inclusive, esse- diante Caldo e... Como é que é? Cautela e caldo de galinha, né? É isso? não faz mal a ninguém. Chá de, Faz mal a ninguém. chá de camomila. Chá de e camomila. cautela. Inclusive, diante da decisão do TST da semana passada, né? Onde eles mandaram Pois suspender é, tudo. mas nós não vamos, né? Nós não vamos. Nem- Mas não, eles... recebi nada ainda. Também não. Eu Não sei, fui mas- comunicado oficialmente. Então tá, então vou sobrestar isso aí, Danilo. Obrigado. Pois eu não tenho nem no gabinete para não ser comunicado Não, oficialmente. e o pior que não é isso, né? O pior é que vai sair para administração e todos os sobrestados vão votar, né? É. Vamos seguir. Tomara que o Supremo Vamos nos nos seguir. próximos 2 anos. É Não, no... porque fala a verdade. Mas está assegurado que não vai apreciar em 2 anos. Saúde. Amém. 2 anos é pouco para Tomara. apreciar Aí eu me tanta coisa. aposento, então aí não preciso... O processo vai seguir outra pessoa. Vai dar. Tem, o 21 também é a mesma argumentação, de forma diferente, mas também é um caso de um tema de repercussão geral, é o sobrestamento da CEMIG. Então, sobrestemos. Só sobrestar por cautela, já que o tema a turma tem por essa. O 34, deixa eu ver, eu fiz já acolhi a divergência. Não, esse eu já... Dano moral. Não, são 2 de dano moral que eu Pois é, eu esse acolhi aqui 2. é aquele do Acolhi, ranking, que era- perdão, eu acolhi 2. Acolheu 2. Os 2. Então, o assédio moral do ranking, realmente, eu agradeço a desembargadora Emília, eu acolhi a divergência, esse eu já fiz integralmente. Também estou de acordo. O 35... 34, então não é unanimidade. Não, então, já foi divergência acolhida também, só que como faltava alterar a fundamentação, eu já retifiquei a conclusão e a certidão, mas falta só retificar a fundamentação. Eu realmente estava com, vamos dizer, com uma Do seu dia de... de xiita. Então, você acolheu a divergência? Acolhi a divergência. Então, eu também acolho e proclamo o resultado da unanimidade. E no 37 eu estou retirando. Eu é que fiz confusão. Então, proclamo o Não é- resultado não da é esse caso aqui, unanimidade. Não é esse caso. Então, proclamo o resultado. Mais nada. Tive uma queda- Agora, nos uma processos queda de esquerda. físicos, tem divergência? Eu tenho uma, senhor presidente, num processo da relatoria de Vossa Excelência. De minha excelência? É.